Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui é o Reverendo Samuel, pastor auxiliar na IPVN, e hoje eu estou aqui para acompanhar você nesta devocional da Semana de Páscoa IPVN. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Nós vamos ler agora aquela que é a terceira ironia da cruz, que nos mostra que o homem que não pode salvar a si mesmo, na verdade, é aquele que salva os outros. Essa porção das Escrituras está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versos 41 e 42. Leia comigo. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Olha só a humilhação que o nosso Senhor sofreu na cruz. Aqui nós temos três grupos de pessoas que se opuseram a Jesus durante todo o tempo do seu ministério. Ao redor da cruz de Cristo estão sacerdotes, escribas e os anciãos. Esses grupos se tratam das principais autoridades entre os judeus na época de Jesus Cristo. E o nosso texto nos diz que eles estão zombando de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, é nítida a maneira como esses grupos de líderes judeus viam como perniciosas as obras que Jesus realizava, à medida que ele pregava o evangelho do reino entre eles. As operações miraculosas, os exorcismos e as demonstrações de poder de Jesus autentificavam Cristo como Deus de fato. E isso, até certo ponto, inibiu bastante e com eficiência a oposição dos mestres judeus. Porque, de fato, as operações de Jesus eram provas incontestáveis de quem ele era. E isso nos explica qual a razão desta zombaria que os mestres judeus estão fazendo com Jesus. Se Jesus realizou tantos milagres, se Jesus salvou tantas pessoas, seja dos espíritos malignos, das enfermidades ou até mesmo da morte, por que então ele não se salva? A conclusão lógica dos mestres judeus era de que a cruz era a demonstração visível de que Jesus era uma fraude, porque ele salvou tantas pessoas, mas não pôde salvar a si mesmo. Logo, ele não era um salvador. Veja, não é uma ironia que esse Salvador não pode se salvar? O fato é que o pensamento destes mestres da lei era perverso. O problema é que eles não estavam conseguindo ver a história da redenção se desenrolando diante dos seus próprios olhos, bem na sua frente. O Evangelho segundo Mateus é uma história de salvação. Se nós lermos no início de Mateus, quando Maria estava grávida, um anjo anuncia a José que o nome daquela criança que haveria de nascer era Jesus. E a razão disso é o que está registrado por Mateus no capítulo 1, verso 21. Olha só. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esta é a história que está sendo contada por Mateus. A história de Jesus, Filho de Deus, que salva seu povo dos seus próprios pecados. Portanto, são os mestres judeus que não estão vendo a ironia aqui. Porque, de fato, Jesus é aquele que salva, mas no martírio da cruz, ele não pode salvar a si próprio. Então, olha só. As palavras dos mestres judeus, por mais perversas que são, de fato dizem a verdade. Porque se Jesus salvasse a si mesmo da cruz, ele não poderia nos salvar. E por essa razão, nós podemos dizer que Jesus obedecia a um imperativo moral que o fez se entregar por nós. Jesus estava moralmente comprometido com a obra redentiva. Então, não são os soldados romanos que mantêm Jesus debaixo daquela execução. Não são os pregos e o madeiro que prendem Jesus à cruz. Jesus está na cruz porque ele escolheu se entregar para salvar o seu povo. E por isso, veja, não haveria cristianismo se Jesus se salvasse daquela cruz.
nós estaríamos condenados à ira de Deus e ao inferno. A nossa religiosidade deveria ser legalista e creríamos em salvação por nossas obras. E no final, tudo o que fizéssemos se provaria ser em vão e não nos salvaria. Mas Jesus morreu por nós. Ele não se salvou para nos salvar. E por isso nós podemos crer no sacrifício expiatório de nosso Mestre Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Ele foi moído por nossos pecados. Ele tomou a nossa culpa e sofreu as dores do inferno no nosso lugar. Porque Jesus se entregou, nós somos salvos. E deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. Isso precisa desafiar o tipo de cristianismo que muitos têm vivido. Facilmente nós pensamos em toda a bonança da vida, nós nos concentramos em empreendimentos pessoais nossos, mas nós nos esquecemos muito fácil do significado da morte sacrificial de Cristo a nosso favor. De certa forma, nós somos até mesmo apáticos à obra de Cristo. Um exemplo disso é quando nós pecamos e simplesmente deixamos de lutar contra os nossos pecados. E, meus irmãos, uma das razões disso é o fato de que nós ignoramos totalmente o sacrifício de Cristo. Você já pensou na dor e na zombaria que ele sofreu por você? Você consegue compreender que pouco antes de ser exposto a todo o martírio da cruz, Cristo orou por você? A morte sacrificial de Cristo não pode nos deixar indiferentes, apáticos. Ou você é impactado com o horror da cruz e chora aos pés do nosso Salvador, ou você está agindo com indiferença e está vivendo um tipo errado de cristianismo. Isso precisa dar novo significado à nossa vida com Cristo. Ao ler as ironias da cruz, nós precisamos sentir humilhados, porque as nossas melhores obras não são suficientes para nos salvar. E por quê? Porque foi preciso que Jesus Cristo se entregasse para que nós fôssemos salvos. Agora, ao terminar esse vídeo, releia esse texto de nossa devocional. Ore ao Senhor e se lembre, o nosso Salvador foi zombado, se desfez da sua glória, por mim e por você. Então, esta foi a terceira ironia da cruz. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Fique com Deus e nos acompanhe nesta festividade de Semana da Páscoa IPVN. Até mais!